quando ela estava chegando, você sentia a chegada dela de longe. Ela está chegando. Aí, aqui. Todo o espaço se reverenciava, o silêncio, aquela coisa da ordem, do respeito. Uma senhora, uma negra belíssima, exuberante, assim, sabe, majestática. Ela te olhava de frente, olhinho pequenininho, sabe? Mas um olhar profundo. Onde você ia com ela, todo mundo parava. Para ver, para conversar com ela, tudo. Se ela parecia que agora eu falei, essa é a Dona Lazinha. Eu acho que na próxima rua, em vez de você ir para lá, você vai para cá. É uma das últimas casas que mora aqui. É a família dela, ela mora ali. Eles devem informar para você onde é o enterro dela estava chegando no cemitério e não tinha chegado nem metade do pessoal que estava de carro. Tanta gente que foi no enterro. Estava à frente do tempo, porque ela tinha uma postura muito dinâmica e muito receptiva e muito ativa, porque ela conseguiu reunir na casa dela, independente das autoridades, representantes do povo, vereadores, deputados, médicos, entre outros profissionais liberais, advogados. Porque eu era meio que menino, né? Mas eu frequentava a casa, então você via as pessoas chegar, às vezes você não sabia quem era quem, mas você sabia que não era uma pessoa do dia a dia da casa, frequentadora do espaço. Eu vi vereadores aqui, ex-prefeitos, porque ela ajudava essas pessoas, né? De modo espiritual, né? Eu conhecia a Dona Lazinha aos 7, 8 anos de idade, e não vão descobrir minha idade, porque eu não vou falar, certo? Em 1971, conheci o centro da Dona Lazinha aqui, na rua Jerônimo Ruiz Garcia, no Parque São Judas Tadeu. Através de um ex-vizinho e amigo, né, João Fogaça, veio chamar os garotos, né, da rua para ir na festa de São Cosme e Damião. Para mim, criança, na década de 60, 70, era como se fosse um espetáculo artístico. Aquelas mulheres com aquelas saias rodadas, aqueles colares na gira, entendeu? Aqueles cânticos. Então eu achava aquilo tudo muito bonito. Claramente nós fomos sozinhos, né? E não falamos para as nossas mães, porque era a época do regime militar, né, da ditadura, e havia um predomínio, né, da Igreja Católica, aí no caso da Igreja de São José Tadeu, né, o padre tinha muita força, né, muita influência, né, com as mães, né, com os casais, e tinha toda assim aquela paranoia, né, o medo, né. E como garoto nós éramos curiosos, nós queríamos ver, né, um centro, né, e a Dona Lazinha. A gente não sabia que era Umbanda, Candomblé, a gente falava que era o Saravá da Dona Lazinha ou da tia Lazinha. A Lazinha é sinônimo de fartura, de coisa grande, sabe? Então havia uma mesa enorme, assim, não dá nem para falar a metragem, com 3 andares de bolo. Havia doces, todo tipo de doces para criança, paçoquinha, pirulito, pipoca, refrigerantes, né, da época, né? E nós começamos a saborear aquilo, né, como toda criança, né, curiosa, né, olhando tudo, né, vendo aquelas coisas de palha, as estátuas dos orixás. Preto velho, quer bocas e cabelo. Preto velho, quer bocas e cabelo. Aí as mulheres gritavam,
Mulher tem, mas mulher não vai dar. Mulher tem, mas mulher não vai dar. Não vai dar não, preto velho. Preto velho. Só que no Jardim Paulista, Vila Geni, tinha a tia Lazinha, tia Naí. Ali na Vila Marcondes tinha o Valdomiro Quebra-Coco. Tinha outro lá na Vila Nova Prudente. Tinha uns 3 ou 4 ali pro lado da Vila São Pedro, Vila Brasil. Tinha a Dona Bene no Parque do Povo. Nossa, tinha várias mães de santo, tinha vários terreiros. E tem uma coisa interessante, que a gente tinha, assim, por exemplo, alguns, inclusive a Dona Lazinha, que atendia pessoas particularmente. E as pessoas mais abastadas, né, digamos assim, iam nesses horários em que não tinham serviço na tenda para se consultarem e se aconselhar. Mas havia, assim, uma ocorrência, digamos assim, de pessoas brancas também, e bem-nascidas do leite com pena, que meio de assim, com escondidinho, mas com vergonha, ia no Valdomiro, ia na Bene. Tinha um disco do Martinho da Vila que chama Canta Canta, e a gente tinha um ponto de candomblé que falava o sino da igrejinha, faz dele, né? Algumas casas aqui não tocavam esse disco, nem as rádios não tocavam. Algumas pessoas que eram afrodescendentes ouviam, mas os outros que eram mais católicos, ortodoxos, né, vinham com preconceito. Então isso era muito visível, isso era muito latente. O progresso chegou conhecendo a Lazinha. O bairro, a cidade chegou conhecendo o centro da Lazinha. Não é a Lazinha que conheceu o povo que conheceu a Dona Lazinha. Então, não tinha como qualquer pessoa que veio morar no Jardim Paulista de 58 para frente, 58 para frente, em 1958, eu falo, conheceu a Dona Lazinha. Quando tinha saída de santo da camarinha, tem aquele ágape, né? Tem aquela festa, cabrito e tal, quando a saída de Xangô, frango, galinha com quiabo, aquelas comidas boas. Então a molecada sempre ia, mas a gente ia escondido, porque aí tinha aquele negócio assim que era saravá, o ebó e tal, o despacho era macumba. Todos procuravam Dona Lazinha. Nem que fosse por só um cafezinho, as pessoas passavam na casa dela. E lembro que eu conhecia a cozinha dela, era enorme. E tinha um fogão a lenha enorme. Dona Rita era a pessoa que cuidava da cozinha. A gente não chamava de Dona Rita, Tia Rita. E ali parecia um quilombo mesmo, sabe? Aquela coisa da casa, era um terreiro enorme, você tinha a entrada, representava um templo. Daí quando chegamos lá entre 18 e 19 horas, havia uma multidão de pessoas, lotada a casa dela. Era o tempo ainda que se usava a cerca balaustre, cerca de madeira reta. O terreiro dela era chão batido. Aliás, foi o único terreiro que eu particularmente conheci de chão batido. É aqui, né? Esse portão vermelho aí. Ali. Ali? É. Gente! E era esse terreno de Portão Vermelho ou era mais? Não, é esse terreno aí, mas é 2 terrenos. Sim. Para cá, do lado de cá era o barracão, do lado era a casa. Ele vai daqui, da frente, lá do outro Lá do lado. outro lado da rua. A Dona Lazinha, então, atendia, ela tinha um antiterreiro, só eram 2 terreiros, 2 casas. Ela tinha um salão muito grande, onde ela atendia a concentração, ela desenvolvia o trabalho de mesa branca, que era um trabalho mais voltado para Kardec, né, Allan Kardec. E depois ela tinha passagens, né, comunicação no terreiro no fundo, que era onde ela fazia então os trabalhos ocultos aos orixás, e aí era onde ela tocava o centro
propriamente dito de São Jorge, é São Jorge Terreiro. Me recordo muito uma coisa que não tem nada a ver. Uma figueira maravilhosa que depois que não tinha mais o terreiro, ela permaneceu lá por muito tempo, daí demoliram as casas e um belo dia derrubaram a figueira. Não está mais lá. Mas era linda, frondosa, sabe? E eu não sei, porque toda vez que eu lembro do terreiro da Dona Lazinha, eu lembro dessa figueira. As festas da Dona Lazinha, as festas do terreiro dela, tanto a festa de São Jorge quanto a festa do Cosme e Damião, ela saía pelo bairro e todos os filhos de santo dela saíam vestidos e aí circulava assim na cidade toda. E aí ela convidava vários outros terreiros, os terreiros se cruzavam no bairro e formava aquela, hoje a gente chama de procissão, aquela procissão cantante, as pessoas cantando os hinos, os pontos, né, dos orixás, e era aquela festa enorme. Mas os portões estavam abertos, ela estava à frente com os filhos de santo, nos recebeu e já pediu para o filho de santo servir, primeiramente, as crianças. Em Cosme e Damião, ela fazia festa, aí ela comprava as peças, cortava, media para fazer roupa para as crianças. Quando alguém do bairro tivesse com uma precisão muito grande e tudo mais, elas, sabe, as notícias que tem, que ela sempre socorria as pessoas. E ela lá, com benzimento, né, aquela conhecida água com a folhinha de arruda, né, e uma oração assim passando, né, no ori, na testa da criança, assim. Viajava também para atender muita gente fora da cidade, ela era muito requisitada para atender pessoas fora da cidade. E Dona Lazinha foi uma mulher conhecida não só em Presidente Prudente, mas foi conhecida assim no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso, no Paraná. Ela viajou tudo isso. Era a medicina dos pobres, né? A medicina que salvava os pobres, né? E dava incentivo, dava motivação também. Além da palavra de conforto que as pessoas tinham, né? Que iam com problemas, né? Navegar, naveguei nas águas turvas da vida, o rio. Estudar, estudei nos bancos escolares do navio. Tia Lazinha, tia Aldaí, Ziquezira, Urucubá, Cachorro sair. Lá no céu com os orixás, mandai axé, bababá, pra nos abençoar. Mas eu me lembro que eu saí naquela terra vermelha, literalmente vermelho. E quem assistiu essa cena, depois quem assistiu essa cena, inclusive minha mãe presente, minha avó presente, quem assistiu a cena, depois fazia o comentário, que não sabia o que aconteceu, de tanto que eu rolava para lá, e rolava para cá, e rolava para lá, e aí que veio a Dona Lazinha, que diz que levantou a saia, deu um nó na saia, encavalou assim em cima de mim, me prendeu eu no chão, e ela entre as pernas dela, claro, toda paramentar. E aí foi que deu nó na saia e aí que eu realmente consegui voltar ao meu estado. Essa é de Cosme e Damião, é as meninas. Festa de Cosme e Damião, essa. É, tá carregando Cosme e Damião. Né? Uma senhora, minha última lembrança, cabelo levemente grisalho. E de uma assim, de uma fineza para tratar o assunto, uma segurança para tratar, para cantar, para puxar os pontos. Com uma fala, um jeito de falar, de sorrir muito bonito, majestática, sabe assim, majestática, uma altivez assim já natural. Cabelo bem baixinho, sabe? Os colares, o turbante, e eu achava assim muito bonita, muito assim, uma rainha. Eu achava a Dona Lazinha fantástica. Olha, não é bonito? Aquela coisa grande assim, sabe? Ela fazia assim, sabe? A Selma lá no fundo, linda.
Aqui de novo. Alto, forte. Iemanjá. Mas quando ela se produzia para o terreiro, ela se transformava numa entidade. Ela era a própria entidade. Eu tenho 7 espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7